Muito bom dia, André Espíndola. Uma alegria revê-lo. Você, Fernanda Cruz, parabéns aí pelo jornalismo. Obrigada, bom dia. Pela política institucional do rádio, que é uma paixão que tenho há mais de 15 anos. Mas quero também deixar um abraço à direção desta casa, na CBN Salvador, aos amigos da Rádio Cultura. Já tive programação na Rádio Cultura e na Rádio Gospel FM. Vocês que estão aqui em rede, em cadeia, mas acima de tudo também a extensão. E essa é a evolução do processo da comunicação. A TV, o rádio, os blogs, e aí mandar um abraço ao Política da Bahia e aos amigos do BNews. Estou aqui à disposição. Bem, candidato, eu quero já começar lhe perguntando com relação ao cargo de vice-governador. A Bahia elegeu o governador e o vice-governador. Eu queria que o senhor falasse sobre a importância do cargo como vice, né? Tanto o vice-governador, vice-prefeito, o que quer que seja, mas muitos falam até que o vice normalmente não tem caneta. E nos últimos anos, a Bahia tem protagonizado o cargo de vice como sendo de muita importância, né? Eu me lembro de João Leão, que também foi secretário, assumiu cargos importantes e tinha uma atividade muito forte enquanto vice-governador. O cargo em si, ele tem uma importância muito grande, que é substituir o governador em muitos momentos, até mesmo atividades importantes que são divididas entre governador e vice. Eu lhe pergunto, a Bahia, o senhor eleito prefeito de Salvador, a partir do dia 1º de janeiro, deixa de ter a função do vice. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Não há uma preocupação do próprio eleitor cobrar do senhor este cargo no qual o senhor, junto com a chapa de Jerônimo Rodrigues, foi eleito para defender os interesses da Bahia? Você vê como você é um grande radialista. Você já conseguiu fazer 5 perguntas em uma. Eu vou respondendo aí. Fique à vontade. Primeiro, você sinalizou com maestria as prerrogativas constitucionais, e tanto no âmbito federal como na Constituição da Bahia, da função do vice-governador e as funções que são atribuídas e inseridas nesse contexto na ausência do governador. O fortalecimento dessas ações da cadeira do vice-governador, ela dá-se por conta de uma confiança e lealdade que há entre eu e o governador. Muitos criticavam no começo do nosso governo, é a primeira vez na história que ocorrerá um vice-governador que não irá, e você lembra, André Espíndola, assumir uma pasta. Mas essa foi uma decisão conjunta entre eu e o governador. O governador nos chamou, nos convocou para estar ao lado dele governando para a Bahia, para os 15 milhões de baianas e de baianos, e assim foi feito. E naquela oportunidade o governador ainda destacou que essas ações do vice-governador seriam ações mais direcionadas a Salvador e a região metropolitana. E isso ocorreu. Nós, quando diz assim, qual é o tom da caneta que você tem em relação ao vice-governador? Autorizada e declinada pelo governador, como se a caneta do governador fosse. Respeitabilidade, logicamente, que foi a primeira vez na história, André, que um vice-governador, em pouco menos de um ano, assumiu tantas vezes continuadas o governo. Tanto é que naquela primeira vez foram 17 dias tomando decisões, acompanhando decisões, intercedendo essas decisões. Logicamente que todas essas decisões, a humildade é uma marca da minha vida, tanto pessoal, profissional e política. Todas essas decisões tomei, todas elas casadas com entendimento com o governador. Não tomei decisões pela minha cabeça, pelo meu entendimento. Nós somos um grupo político, nós temos um grupo político. A diferença do lado de lá é que aqui as decisões são tomadas conjuntamente. E eu, imagine, olha que honra para mim, depois de tanto tempo na história, e você me fez lembrar aí a história realmente da política que eu vivi. Em 2008 fui candidato, fiquei na suplência, depois 4 vezes com mandato de vereador, 2 vezes presidente da Câmara, vice-governador. Foi um processo de construção e de respeitabilidade, e essa posição do vice-governador, ela é fundamental. Esse grupo político nos pediu que assumíssemos mais essa missão. Imagine que é a primeira vez, André, você que faz cobertura política há muitos e muitos anos. Eu tive a oportunidade de lhe conhecer mais perto ainda, quando do governo de João Henrique. Olhe que são 10 partidos numa coalizão política. Nós vamos disputar a eleição de Salvador. Já houve a homologação oficial na convenção do partido,
E todo esse processo liderado pelo presidente Lula no país, e aqui, que maravilha, um presidente Lula no país, e aqui na Bahia a continuidade com o governador Jerônimo Rodrigues. Sábado, você sabe que nós tivemos em Brasília, ao lado do presidente Lula, tanto eu como Fábia Reis, minha vice-prefeita, mulher, aguerrida mulher, uma escolha diferenciada, e nós fomos estabelecer uma série de fotos e conversar com o presidente sobre as políticas públicas, da economia, do social, do urbanismo, porque Salvador é marcado por essas diferenças. Bem, eu queria que o senhor falasse o que te fez, então, decidir ser candidato a prefeito de Salvador. Essa não é uma decisão pessoal, nunca foi uma decisão personalíssima. Desde o meu primeiro mandato como vereador dessa cidade, eu sempre disse que tive um sonho, e tenho um sonho, e vou realizar esse sonho, de governar a minha cidade. Olha que poderia estar numa zona de conforto. Primeiro, lá atrás, em 2022, quando já era presidente da Câmara Municipal, já tinha regimentalmente autorização para antecipação da eleição, e o fiz. Questionaram essa decisão discricionária dos vereadores na justiça, com 9 mandados de segurança aqui na Bahia, vencemos o 9, com a DPF no Supremo Tribunal Federal, vencemos essa ação e o resultado dessa ação virou uma súmula vinculante. Mas ali foi um pedido de vista. De outras, mas teve a decisão em sede final, e teve o pedido de vistas, depois teve a divergência de votos, e depois teve a decisão final. É súmula vinculante hoje em todo o país. Qualquer capital, qualquer Câmara Municipal pode haver agora um terceiro mandato. Pega aquela decisão de permitir apenas uma condução dentro de uma mesma legislatura. Então você acabou abriu uma prerrogativa, uma prerrogativa, e como você abrimos uma prerrogativa, e poderia ficar na zona de conforto. Tomei a decisão quando apenas a diferença era de 70 pontos para o ex-prefeito da cidade, que era o concorrente. Nós ganhamos a eleição. O povo baiano nos legitimou como candidato, como governador e vice-governador da Bahia. E desta vez eu sempre coloquei muito claro. Me lembro que você me perguntando nas entrevistas, nas ruas, qual é a condição que você tem de disputar a eleição. Eu digo 2. Primeiro, se tiver a unidade do nosso grupo político. Isso se concretizou. Segundo, se for da vontade do líder político desse processo, que é o governador Jerônimo Rodrigues, que nunca me faltou. Então, esse projeto não é um projeto personalíssimo, é um projeto de um grupo público. Quando a gente fala de um projeto de governo, mas todo projeto de governo também é um projeto de Estado, e nós vamos continuar fazendo isso aí e lutando, e vamos disputar a eleição palmo a palmo. Estamos entrevistando aqui no CBN Bahia o candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior. Temos perguntas dos nossos representantes das emissoras que compõem o nosso grupo. Vamos à pergunta de Henrique Brinco, do BNews. Olá, candidato. Sou Henrique Brinco, editor de política do BNews. O senhor vem criticando o seu adversário, Bruno Reis, com relação ao alto número de festas em Salvador. Qual é a sua visão para o fomento da cultura local, especialmente para as manifestações culturais afro-brasileiras em Salvador? Obrigado, candidato. Henrique Brinco, um abraço muito forte. Ele trouxe um tema aí que é extremamente importante. No último debate, eu fiz questão de deixar claro isso para o prefeito. A gente gosta de festa, a gente gosta do verão, mas o prefeito pensa que Salvador vive apenas disso, de festa e de verão. As pessoas querem ter oportunidade, as pessoas querem ter trabalho, as pessoas querem ter renda, as pessoas querem ter o direito de prosperar. E para que as pessoas possam prosperar, a renda tem que ser em todas as estações. A renda tem que ser distribuída. As pessoas têm que ter um olhar de forma igualitária para todos os territórios. Olha aqui, estou dando entrevista na CBN com essa bela vista aí para a Bahia de Todos os Santos, para a Orla Atlântica como um todo. É bonito olhar para a Bahia de Todos os Santos, mas a impressão que fica, Henrique Brinco, é que o governo tem apenas o olhar aberto para a Bahia de Todos os Santos e de costa para a periferia. Nós precisamos estabelecer políticas públicas. Primeiro, que gere emprego e renda. São 256 mil pessoas, ou seja, são 256 mil famílias em Salvador que não têm o trabalho formal, a carteira de trabalho, a assinatura na carteira de trabalho. Mais de 500 mil trabalhadores e trabalhadoras estão no mercado informal, não têm oportunidade de emprego. Nós não fazemos em Salvador
o que é um avanço. A gente está na contramão da história dos países, dos estados e capitais em desenvolvimento ou desenvolvidas. Nós não estabelecemos a economia circular, nós não estabelecemos a economia criativa. Quando eu digo nós, Salvador, porque a política de Estado estabelecida é de favorecimento e de avanço em políticas da economia circular e não linear, economia criativa, economia solidária. Olhe, você deve conhecer ali, que você roda muito a cidade, o Bahia Têxtil, que fica ali no Uruguai, ali no bairro do Uruguai. O que nós precisamos, tanto Fernanda como André, é estabelecer políticas territoriais de desenvolvimento. Henrique ainda falou assim, e como descobrir esses talentos culturais e históricos? Eles estão aí. Eles só precisam de oportunidade. Nós precisamos desenvolver a política da indústria sem chaminé, as indústrias territoriais. A exemplo do que é o Bahia Têxtil. Nós temos aí um manancial muito forte da bebida artesanal, da cerveja artesanal, que não tem a oportunidade de linhas de financiamento, de qualificação. As pessoas fazem de forma muito desordenada por falta dessa orientação. Nós temos com a água de coco, nós temos com o suco, nós temos com os alimentos. Nós temos que estabelecer, tanto para congelados como para política dos alimentos, um avanço maior, porque temos aqui o polo de escoamento do que vem da agricultura familiar, do que vem do setor produtivo. Ou seja, nós temos que criar oportunidades em Salvador. Se não dá para ter todo mundo com carteira assinada, vamos fortalecer o empreendedorismo, vamos fortalecer, reitero, a economia circular, para que essa economia circule, as pessoas circulem, e vamos valorizar os grandes talentos que temos aqui nos territórios. O governo do estado fez um evento das startups, que foi referência nacional, que são grandes jovens, homens e mulheres, meninos e meninas, que estão aí nessas comunidades, nessas favelas, nesses territórios. E olha, nós fazemos de novo uma política contrária das grandes capitais. Os grandes prefeitos, eles apostam nessas comunidades, nas favelas, porque ali há uma riqueza natural e histórica. Agora, candidato, existem pontos em Salvador que são difíceis de desvincular do estado, né? Até porque Salvador é a capital do estado da Bahia. Eu pergunto para o senhor, e até depois segue uma segunda pergunta em cima dessa, caso o senhor seja eleito, o que o senhor pretende colocar como prioridade numa cidade tão desigual e com tantas prioridades? Boa. A gente está falando aqui dos problemas de Salvador e da importância, e você deixou isso bem claro, de essas ações serem casadas cidade do Salvador, estado da Bahia e governo federal. O prefeito, inclusive, ele no último debate, ele disse que caminha com as próprias pernas. O prefeito recebe de verbas federais e estaduais 41,75% da receita de Salvador. Não tem como uma capital andar sem o apoio do governo federal e sem o apoio do governo estadual. Transporte público, a obrigação é de quem resolver? Da prefeitura municipal. O que não pode é o prefeito permitir, e nada contra as amizades, que essas amizades prejudiquem um coletivo. E quando eu falei naquele dia, eu disse, em ganhando a prefeitura, em 3 meses, nós vamos rever a estrutura do transporte público rodoviário de Salvador. O que é essa caixa preta que nunca resolve? Em 10 anos, tanto o ex-prefeito como o atual prefeito tiraram 700 ônibus de linhas, 700 ônibus de circulação de Salvador. Nos últimos 4 anos, André, são 134 linhas de ônibus tiradas de Salvador. O prefeito parece que quer brincar com as pessoas. Não, porque o governo do estado que recomendou tirar as linhas. Se houve essa recomendação, primeiro eu fiquei muito triste e disse, prefeito, se não tem capacidade, se não tem autonomia, peça para sair. Peça para sair. Porque se o governo falou isso, está falando de um corredor, das linhas concorrentes de um corredor. Eu estou falando, sabe de quê? E você conhece bem a cidade? Eu estou falando de Dona Tita, que é cozinheira, que sai de Cajazeiras 11 e que vai trabalhar na maternidade, que o prefeito até errou pensando que é em Piripiri, não é em Curso, que vai trabalhar um dia sim, um dia não, e que demora 3h30 para chegar no seu trabalho. Eu estou falando aqui de uma jovem de 29 anos que sai da Portelinha 2 e precisa chegar
no Barbalho e tem dificuldade de 2 horas e meia. Eu tô falando de Michael, que deve estar me ouvindo, de 33 anos, que mora no Alto da Terezinha, que para sair do Alto da Terezinha, para fazer o mestrado dele, lá no IFBA, no Barbalho, demora 3 horas e 15. São essas linhas que nós estamos falando. Então o prefeito precisa repensar esse modelo. Ainda resta ele poucos meses para ele tentar fazer isso, desse fadigado grupo político de 12 anos, e pensar. Nós temos que pensar por que Salvador, você já se perguntou por que Salvador não participa da entidade metropolitana? Não dá, André Espínola, para pegar uma varinha de condão e bater e achar que vai resolver o transporte público se não fizer uma união. Primeiro, nós temos que pensar o transporte público rodoviário de Salvador de uma forma conjunta. Mas conjunta como, Geraldinho? Com toda a região metropolitana. Segundo, nós temos que ter um transporte público que integre, que ligue os bairros aos modais. O BRT está aí. Você já se perguntou sobre o BRT isso? Você já fez uma pergunta como essa? É o menor BRT do país. É o mais caro do país. As estações só andam vazias. Por que só andam vazias, Fernanda? Porque não tem ônibus que alimentem o sistema. E não é mágica. Eu entrevistei o secretário de segurança, o secretário de transporte do município, né, de mobilidade, Fabrício Miller. E ele me falou que justamente o fato de estar vazio é porque o modal está funcionando, porque como é um sistema expresso, é justamente para a pessoa não demorar muito. O senhor entende dessa forma? Eu tenho muito respeito ao Fabrício Miller, tenho muito respeito mesmo ao gestor Fabrício Miller, ao ser humano Fabrício Miller, mas essa resposta não cola mais para as pessoas. Porque não tem passageiros na estação, não tem passageiros nos veículos. No caso, o senhor diz que, então, o modal não serviu para atender quase ninguém. Eu não estou criticando o modal. Eu estou criticando onde esse modal ele foi colocado. Não foi planejado. Geralmente o BRT é colocado nas áreas mais populosas e de maior popularidade de uma cidade, de uma capital. Esse modal custou R$1 bilhão. As estações estão fantasma porque escolheu-se uma área nobre da cidade para colocar o modal. A gente partiu para a história do transporte, o senhor trouxe como uma das prioridades, é muito importante mesmo. Eu queria que o senhor aproveitasse e falasse sobre o VLT, Ótimo. Que já tem alguns anos, que foi prometido pela época Nelson Pellegrino, que hoje está no Tribunal de Contas, nos presenteou com a retirada do trem do subúrbio, que atendia muito e era de uma importância extraordinária para o povo do subúrbio, e até hoje não tem mais esse modal. Me fale, o senhor eleito prefeito de Salvador, o VLT vai funcionar? Aí, coisa boa pra você falar. O VLT é de responsabilidade do governo do estado, né? É bom lembrar isso. Em junho deste ano, vencido todas as etapas, tentativa de esbarrar o projeto do VLT na justiça, e graças a Deus nós temos um judiciário que se respeita, magistrados que se respeitam. O processo da pandemia, nós tivemos que refazer tudo. Quando eu digo nós, o governador Jerônimo e eu. Em junho deste ano, ao lado do ministro liderança, inclusive a CBN estava lá. Seu jornalista de campo estava lá. Nós demos a ordem de serviço dos 3 trechos do VLT. Vou falar aqui em primeira mão, acho que não deveria nem falar. Não, fique à vontade. Mas vou dar em primeira mão. Por favor. Pergunta a Bruno por que ele não dá o alvará do VLT, pedindo diligências em cima de diligências, e ele está prejudicando a população. Pergunta ao prefeito por que o alvará não está sendo concedido no dia que ele está aqui, que ele chega aqui. São 3 trechos amanhã, autorizados. Então ótimo. Quarta-feira. Quarta-feira. Não marca nada em minha agenda, que eu quero ver essa entrevista para você perguntar por que o alvará do VLT ainda não saiu. A não ser que saia daqui para quarta-feira. Nós demos 3 trechos da ordem de serviço. Um lugar que você conhece bem ali, que é da calçada, ligando a Ilha de São João, que fica na linha limítrofe de Simões Filho. Ligando do subúrbio de Paripe a Águas Claras. Ligando de Águas Claras a Piatã, Patamares. Para você ter uma ideia, as pessoas, e eu estou falando aqui para toda Salvador, que eu sei a audiência, imagine em cadeia aqui com a Rádio Gospel e com a Rádio Cultura. As pessoas que antes só conheciam a praia de Tubarão, de Plataforma, de Tacaranha, elas vão ter oportunidade com esse VLT de conhecer toda a cidade. Mas quando a gente fala apenas VLT, as pessoas pensam apenas que é o transporte. Quando você traz um modal como o VLT, você está movimentando a economia, você está valorizando os imóveis da região, você está tendo um centro de atração
para o desenvolvimento e para o turismo, e você está cuidando das pessoas. Mas aí eu pensei, quando apresentaram esse projeto, e eu e Fábia Reis, Fábia agora mesmo está sentada com a equipe de governo para a formação do programa de governo. Traz ela um dia que vai bater um papo com você. Nós hoje estamos discutindo... Gente finíssima, gosto na dela. melhor qualidade. A mobilidade como um todo. E sabe que o presidente Lula já me garantiu? E ontem reafirmou na minha ida a Brasília? Nós vamos trazer para comunicar com esses modais. Já está certo aí. E você vai para a ordem de serviço, porque nós vamos ganhar a prefeitura. Nós vamos estabelecer um modal que vai ali da Conceição da Praia, ali da igreja da Conceição da Praia, e que vai até a península de Tapajipe. Já está autorizado pelo presidente Lula para a gente fazer dentro daquilo que você disse. Não dá para pensar governar Salvador sozinha, destacada. Salvador precisa ser pensada com o governo do estado, e nós temos o governador Jerônimo Rodrigues, logicamente que mantida a independência e a autonomia, e com o governo federal. Agora, as pessoas pensam que mobilidade é apenas os modais. Para que a época projetado pelo senador Jacques Wagner? Aqui é para a gente fazer 2 horas de programa. Iniciadas com o governador Rui Costa, hoje ministro, e agora com o Jerônimo e com o Geraldinho, as vias. Para que foi criada a Gal Costa? A duplicação da Pito de Aguiar com a Gal Costa. A ligação da via regional com a BR-324. A ligação do Lobato com a 324, na estação Pirajá. Para que nós temos a duplicação do Orlando Gomes, que faz uma ligação direta, você sai direto de Piatã para chegar na 29 de março e depois no subúrbio ferroviário. Vá ver lá as vias que estão já preparadas para receber os trilhos do VLT. Porque o projeto de mobilidade urbana, ele tem que ser pensado e projetado, não feito como o BRT, que foi colocado numa área sem nenhum planejamento. Candidato Geraldo Júnior, candidato a prefeito de Salvador, conversando conosco. A gente vai precisar fazer um breve intervalo, a gente vai seguir em rede, né, com o repórter CBN, e na volta a gente segue com a entrevista de 40 minutos para todos os candidatos a prefeito de Salvador, e hoje conosco Geraldo Júnior, candidato a prefeito da capital baiana. Vou e volto. 9h31. Repórter CBN. Segunda-feira, 12 de agosto de 2024. A projeção de crescimento da economia brasileira para este ano permanece em 2,20%. 2,20%. Para 2025 também houve estabilidade e a estimativa de alta do PIB continua em 1,92%. Os dados constam no Boletim Focus, divulgado hoje pelo Banco Central. A família de um jovem de 20 anos afirma que as agressões de um médico causaram a morte do rapaz no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Segundo a mãe, Richard Ferreira da Cruz levou um soco num ferimento durante uma confusão no atendimento. A Delegacia de Homicídios apura o caso. O governo de São Paulo confirma até o momento a identificação de 12 das 62 vítimas do acidente com o avião da Voepaz em Vinhedo, na sexta-feira. Chega a 8 o número de corpos liberados. Em Santa Catarina, uma aeronave da Azul Linhas Aéreas sofreu danos nos pneus durante um pouso no Aeroporto Internacional de Florianópolis nesta manhã. Ninguém ficou ferido. A companhia atribuiu o problema a questões técnicas. A ocorrência impede o uso da pista. A empresa trabalha para a liberação das operações, mas não há previsão de conclusão do trabalho. A informação é da concessionária que administra o terminal, a Zurich Airport Brasil. O presidente da França, Emmanuel Macron, disse à TV Globo que o país está fragmentado e dividido em muitos aspectos. Com o fim da Olimpíada de Paris, ele terá de voltar a olhar para a crise política que atinge a nação. Macron reconhece que terá desafios para formar um novo governo. O francês também reforçou o apoio ao presidente Lula na condução da crise na Venezuela. No horário de Brasília, 9h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
trânsito na CBN é um oferecimento consórcio Ademicon. Dá para ser crédito, dá para ser investimento. Lógico que dá, porque é especialista em consórcio. Fale com a gente. Consórcio Ademicon 71981748886. E Política Bahia, o site que te deixa bem informado. Tudo o que acontece na Bahia, no Brasil e no mundo. Acesse politicabahia.com.br. Trânsito. Dicas de saúde no Oba. O aumento da umidade e queda das temperaturas pedem atenção. Tem uma alimentação equilibrada. No Oba, Pituba, Alphaville, Lauro de Freitas e nova unidade Centro Médico Aliança. André Espínola, muito bom dia para você. Ótimo dia aos ouvintes da CBN Salvador. Começo contigo falando da Paralela. Fique atento porque na altura de Mussurunga você encontra trechinho de retenção. Também tem lentidão pelo Trobogi, um trecho de congestionamento menor do que o de mais cedo, mas ainda persiste essa retenção. E para você que trafega entre o Imbuí e a rodoviária também encontra lentidão. Para você que quer um caminho mais tranquilo, pode seguir pela orla. Você só enfrenta a retenção ali pelas proximidades da Boca do Rio, mas nada que afete sua viagem por enquanto. Se está querendo chegar à BR-324, o desvio pela Avenida Gal Costa continua sendo a melhor opção. Dicas de saúde no Oba. O aumento da umidade e queda das temperaturas pedem atenção à sua saúde. Manter as atividades físicas é uma boa forma de trabalhar sua imunidade. Saiba mais em nooba.com.br. Sani Santana para CBN Salvador. CBN Bahia. CBN Salvador. Eleições 2024. Nove horas e 36 minutos, estamos de volta aqui no CBN Bahia, conversando com o candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior. Candidato, vamos falar um pouco sobre segurança. Dos 10 municípios brasileiros com as maiores taxas de homicídios por 100 mil habitantes em 2022, 7 estão na Bahia. Essa informação é do Atlas da Violência 2024, que é produzido pelo Instituto de Pesquisas Econômicas, Instituto Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E Salvador está em 9º lugar. No ranking, que é liderado pela cidade de Santo Antônio de Jesus, Salvador aparece em 9º lugar com a taxa de homicídios estimada em 66,4. Como o senhor, junto com o governo do estado, pretende tentar reduzir esses números? Fernando, esse assunto... Governador, me façam, por gentileza, candidato, só para complementar essa fala de Fernanda Cruz, nós tivemos por exemplo, agora no final de semana, né, a morte de uma delegada, né? E o senhor citou de fazer uma secretaria de segurança pública, Secretaria Municipal de Segurança Pública, né? Cidadã, né? Que seria uma secretaria para tratar dessas questões de segurança. Aí, complementando essa fala, né, de Fernanda Cruz, como é que o senhor pretende fazer de maneira que não tire da responsabilidade do governo do estado e traga para o município? Sabemos que todos nós, a segurança pública começa dentro de nossa casa, claro, né? E os municípios também, mas que tratam de que forma? Com educação, trata com fazendo praças, iluminação e por aí vai. Quando você fala de ter uma secretaria que trate desse assunto, você não puxa demais essa responsabilidade para o governo, para o município? Que bom a oportunidade de responder do Fernanda e esse complemento, André, feito por você. Nós temos consciência, a Bahia tem consciência do nosso desafio, que não é um desafio apenas do nosso estado, é um desafio dos estados da federação, do cenário nacional, é um reflexo de um processo de segurança estabelecido dentro desse contexto. Além dos investimentos e avanços da segurança pública, a oposição, ela faz questão de aves de mau agouro, né? Como se torcesse para que as coisas dessem errado. O problema do prefeito da cidade e do ex-prefeito principalmente, que não tem ocupação, não tem o que fazer, é criticar homens e mulheres que saem das suas casas, vão para as ruas e não sabem se vão retornar. Nós, nos últimos 7 anos, diminuímos 27% das mortes violentas na Bahia. 27,7%. Neste ano, neste primeiro semestre,
André, nós reduzimos 13,5% das mortes letais na Bahia. Em Salvador, 14,8%. Na região metropolitana, 16%. Em nenhum momento da história da segurança pública, no enfrentamento ao crime organizado, deu-se com a apreensão de fuzis, líderes de facções, compra de viaturas, mais de 1.780 viaturas, destas 495 para Salvador, apreensão de armamento, fuzis, drogas, etc. Mas o que é mais importante? A humanização do processo. O prefeito teve a oportunidade, e o ex-prefeito ele acha que segurança pública, olha a habilidade do André Espíndola quando fez a pergunta, mas abriu um parênteses dizendo: a segurança pública é obrigação de todas. É obrigação de todos. A segurança pública é obrigação do presidente da República e está fazendo o seu papel. Segurança pública é obrigação dos governadores, e o governador Jerônimo tem feito aqui na Bahia. Mas segurança pública também é obrigação dos prefeitos. Quando você não estabelece nas comunidades, na periferia, políticas públicas, a presença da prefeitura dentro das comunidades, o crime organizado, ele avança, ele cresce. Quando você não estabelece uma política pública cidadã dentro das comunidades, com a preocupação para não extrapolar o papel que é das polícias, porque nós temos aqui a integração das polícias, investimento e inteligência. A gente tem que ter, é uma vergonha, prefeito, eu disse a ele, olha o exemplo de Recife, nós temos que ter uma Secretaria de Segurança Cidadã em Salvador e já está no meu programa de governo. A gente não pode ter uma guarda municipal que é maltratada pela gestão municipal, que funciona com homens e mulheres com quantitativo no seu efetivo inferior ao que precisa, isso já foi devidamente comprovado. Nós não podemos ter uma secretaria de ordem pública que cuida de cemitério, e é bom cuidar de cemitério. Uma secretaria de ordem pública que cuida da Limpurbe, e é bom cuidar da Limpurbe, que aliás me deu um dia a oportunidade de vir aqui, a péssima qualidade do serviço de limpeza urbana da nossa cidade, e esses contratos aí, guarda-chuva que estão acontecendo, que está inclusive em discussão na justiça. A Secretaria de Ordem Pública cuida da iluminação da cidade, é importante, mas não pode estar a Guarda Municipal vinculada a uma Secretaria de Ordem Pública. Nós vamos criar uma Secretaria de Segurança Cidadã. Me faça um parêntese nessa questão do contrato de lixo. O senhor foi presidente da casa, o senhor validou esse contrato. Eu fui presidente da Câmara, e presidente da Câmara você sabe que nós não votamos, nós encaminhamos a votação. Você sabe que sobrestei a pauta, sobrestar, a gente sabe, nós dois sabemos, eu vou esclarecer aqui por 20, sobrestar a pauta é que nada fosse votado até que um tema ou conteúdo fosse estabelecido. Fizemos isso com o transporte público, fizemos isso com a regulamentação dos aplicativos, fizemos isso porque eles não queriam, prefeito e ex-prefeito, a aprovação de um estatuto da igualdade racial e combate à intolerância religiosa, do racismo religioso, e nós destravamos essa pauta, e quero agradecer aqui aos vereadores e vereadoras, e essas mensagens vêm do Executivo e nós discutimos. E existem as emendas supressivas, modificativas, aditivas. Presidente da Câmara, deixo claro mais isso uma vez, ele não vota, ele coloca para votar o projeto. Recentemente foi renovado aí o contrato. Teve um processo licitatório em discussão. Eu vou me informar como é que está isso aí e vou trazer aqui para a gente discutir esse projeto. O grande problema que hoje na cidade tem é que a prefeitura não quer discutir esses temas e nós vamos discutir. Mas deixa eu voltar para a segurança pública, segurança cidadã. Então essa Secretaria de Segurança Cidadã... Candidato, quero lhe pedir sua brevidade na resposta, que temos várias outras perguntas. É porque a gente jogou também. Lixo aí no meio, sim, por isso que eu saí. Aí você contemporizei. Aí a Secretaria de Segurança Cidadã, ela vai trazer a Guarda Municipal para o seu escopo. Nós vamos estabelecer a política da cultura pela paz, da política da cultura pela cidadania. Nós vamos trabalhar, logicamente, com ações do governo federal. A Guarda Municipal de Salvador não tem um plano de avanços e para receber investimentos do governo federal. É uma das poucas capitais, se não a última. Então, a Segurança Cidadã, ela terá o escopo com as secretarias de segurança pública de outros estados
e com a Secretaria de Justiça de outros estados. Geraldo Júnior, candidato a prefeito de Salvador, conversando conosco. Nós temos perguntas também dos parceiros nossos, das outras emissoras de rádio e também dos sites. Vamos seguir na sequência, Fernanda, uma atrás da outra para dar tempo. Vamos com o André Reis, do site Política Bahia. Olá, bom dia. Eu sou André Reis, do site Política Bahia. O candidato tem prometido acabar com as grandes filas nos postos de saúde de Salvador. O que pode ser feito agora pela saúde na gestão municipal, que não foi feito enquanto fazia parte da base do então prefeito ACM Neto, quando inclusive elogiou a atuação do gestor à frente da saúde durante a pandemia do Covid-19. Agradeço ao candidato Geraldo Júnior pela resposta. André, nós vamos fazer uma tentativa de acabar? Não, nós vamos acabar as filas dos postos de saúde. Só numa linha inversa, eu não elogiei a posição do prefeito durante a pandemia à saúde. Eu elogiei os profissionais de saúde, dentre eles, tão desgastados numa relação com o prefeito, que são os agentes de saúde e de endemia. O prefeito não paga o piso salarial dos agentes de saúde e de endemia, aprovado por uma lei federal. Dá aquelas pedaladas, mistura a gratificação com bônus e nunca paga o piso principal, mas eu vim discutir isso aqui no momento certo. Não tem médicos nos postos de saúde, não tem enfermeiros, eu estou olhando aqui na câmera, não tem médicos, eu desafio. Só tem 50 postos de saúde, 50% dos postos de saúde cobrem 50% da população da cidade do Salvador. A cobertura continua apenas com 53,7%. Nós vamos criar, para mudar essa realidade, são 372 equipes de saúde da família. Salvador precisa, para ter a universalização do sistema, uma criação de mais 300 equipes de saúde da família. E nós vamos criar. Olha que no debate eu fiz uma pergunta ao prefeito, mas me parece que para aquele debate ele estava desinformado ou não estudou. Quantas equipes de saúde da família, prefeito, precisam para a gente aumentar a cobertura? Ele disse 12. Prefeito, você está confundindo equipes da atenção básica com equipes de saúde da família. O prefeito estava com desencontro de informações, brincando com os números. E a população não pode ter isso. Você vê que eu perguntei no debate 2 vezes o que ele faria para terminar as filas nos postos. Ô, André, 54,4% da população são de mulheres. A grande maioria, mães solteiras. Mães que são chefes de família. Elas terminam a licença maternidade. Elas estão me ouvindo agora e querendo essa resposta. Minha, sua como homem da imprensa e dela. E o prefeito precisa responder. Vence a licença maternidade. Ela tem que subsistir, a sua família tem que trabalhar. Não tem trabalho porque não tem geração de emprego e renda. Não tem creche em Salvador para deixar os seus filhos. Como é que ficam essas crianças? Vão para as filas na madrugada e quem vai são as mulheres. Os homens não vão, quem vão são as mulheres. Para pegar uma senha. Não tem senha. Ok, candidato, tem mais perguntas, não é isso? Temos pergunta de ouvinte. Vamos lá. Bom dia, candidato Geraldo, tudo bem? Eu sou Luzinete Cine e gostaria de te fazer uma pergunta. Dado que a descriminalização ou a legalização de drogas é um tema que envolve saúde pública, como o senhor planeja integrar políticas de saúde e educação em sua abordagem para evitar que essas medidas resultem em mais vulnerabilidade para a comunidade mais pobre? Poderia me responder? Obrigada. É uma grande pergunta, no mais alto nível. O Supremo Tribunal Federal ele foi fundamental agora quando estabeleceu o que é usuário e o que é traficante. A preocupação que tinha antes era da discricionariedade que tinha o magistrado de estabelecer o que era o traficante e o que era o usuário. E aí a gente está falando aqui do filho negro de uma mãe negra, ele negro de uma periferia que estava com 20 gramas da maconha, ele era estabelecido como traficante. Enquanto aquele abastado, filho de uma família de média, alta renda ou rico, que fosse pego com 70 gramas das drogas, tinha um tratamento diferenciado e era como se fosse usuário. O que vem o Supremo Tribunal Federal e vem em desdobramento de uma lei que me parece que é de 1966 e que precisava ser aprimorada. Ninguém quer a flexibilização das penas. A gente quer o rigor para o enfrentamento ao crime organizado, principalmente do tráfico de drogas. E o que estabeleceu o Supremo Tribunal Federal? Deu esse equilíbrio para que o poder público não use orçamentariamente
e não faça uma distinção como fazia antes a magistratura, por não ter uma especificação. O Supremo Tribunal veio lá e disse: até aqui é usuário, a partir disso é traficante. E o que a gente não quer? Que o filho do preto, do pobre, do negro, de Salvador, da Bahia e do Brasil tenha um tratamento diverso daquele que tem condição de contratar um advogado. O que nós queremos dizer com isso? Com o Supremo Tribunal Federal há uma humanização e nós somos a favor que haja o cumprimento do que a lei estabelece para o usuário e para o traficante. Seguindo a sequência de perguntas, Fernanda. Vamos a Daniel Alencar, que representa a Rádio Gospel FM. Olá, bom dia. Eu sou Daniel Alencar, da Rádio Gospel FM. Candidato, o senhor propôs estender o benefício de isenção de IPTU para proprietários de micro e pequenas empresas. Considerando o impacto financeiro desse benefício sobre os cofres municipais, como planeja equilibrar o orçamento da cidade e garantir investimentos em outras áreas essenciais como saúde e segurança? Obrigado. Lembrando ao candidato, temos apenas 4 minutos. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Daniel, um abraço muito especial. Obrigado aí pela pergunta. Eu tenho dito que a política a estabelecer de Salvador, ela não pode estar desassociada. Tenho, inclusive, estabelecido aí uma disputa dentro do meu programa de governo, que a política fiscal, ela tem um desdobramento direto na educação, na saúde e na segurança pública. Isso aí é fato. Nós temos aí microempreendedores e empresas de pequeno porte. O prefeito poderia, isso já é um compromisso lá de trás, e ele não fez, nem ele, nem o ex-prefeito, de estabelecer o mesmo limítrofe, o mesmo limite da isenção de R$131 mil para imóveis residenciais, a isenção do IPTU, ele trazer por analogia e por semelhança, e a nossa equipe orçamentária está fazendo isso, se debruçando com isso, até o dia 16 eu espero fechar e anunciar, nós fazermos para os imóveis comerciais, que esses proprietários tenham apenas uma propriedade. Dos mezaninos, aquela luta que você travou aqui desde 2000 como jornalista na defesa dos proprietários de loja, dos empresários, mas dos trabalhadores, porque estava tendo demissão em massa, de contabilizar os mezaninos para efeito de cálculo. João Henrique estabeleceu isso lá em 2020, a Semineto, o ex-prefeito, disse que ia mudar, não mudou, Bruno também. 40% é cobrado dos mezaninos. Eu estou falando aqui por donos de loja em shopping center, em galerias, em mini shopping centers, e nós vamos colocar no nosso programa de governo. Estamos estudando, vamos finalizar essa semana, e eu venho aqui, se você quiser, para anunciar aqui um esqueleto do que é o nosso programa de governo nessas principais ações. Nós estamos conversando aqui no CBN Bahia com o candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Júnior. Mais uma pergunta, desta vez com Gil Dilon, que representa a Rádio Cultura da Bahia. Bom dia, candidato. Eu sou Gil Dilon e represento a Rádio Cultura da Bahia. Candidato, caso eleito, como pretende implantar novas creches e escolas em tempo integral? E quais os investimentos irá fazer na educação? Obrigado. Muito obrigado, Judilon. Candidato, nós temos 2 minutos. 2 minutos, de uma forma muito rápida. Você sabe que a ausência de creche por parte da prefeitura, da rede da prefeitura, é um grande problema. A cobertura e a necessidade das creches em Salvador, a prefeitura só atinge 30%, dos 30%, 49% são as creches comunitárias. Se não fossem as creches comunitárias, a situação estaria pior. Nós vamos trabalhar em 2 frentes. Primeiro, parcerias com o governo federal para a construção de creches, que já foi disponibilizados desde a época da presidente Dilma, e a prefeitura que nunca aproveitou. Construção de redes em parceria com o governo federal. Construção de creches em parceria com o governo federal. Segundo, fortalecer e dar dignidade a essas creches comunitárias, que sem elas, o que eu falei, a situação estaria pior. Ou seja, no nosso programa de governo já tem uma previsão de 15 creches comunitárias da rede, pode deixar aí já como compromisso do programa de governo, aqui em Salvador, com o governo federal, efetivar e fortalecer as creches comunitárias. E estamos trazendo em tempo integral, conversamos isso com o presidente Lula, 10 escolas, 10 colégios em tempo integral para a cidade do Salvador, para a cobertura da pré-escola e da precariedade que há do ensino fundamental 1 e 2, que é de responsabilidade do município, e quem assume é o Estado. 72 mil jovens em Salvador, quem deveria assumir é o município,
mas quem assume é o Estado. Candidato, para a gente finalizar, e aí eu vou pular os números, Fernanda, com relação à geração de emprego na capital baiana. É muito importante falar de emprego, empreendedorismo, emprego para os nossos jovens também. Aí é aquilo que eu sempre, que eu falei lá no início, né? Tem coisa que é difícil deixar de vincular ao estado da Bahia. A Bahia protagoniza, né, um número alarmante de desemprego. É uma dos estados que tem o maior problema de desemprego. A capital baiana, ela enfrenta essa situação e passou por muitos anos sendo a capital do desemprego. Eu lhe pergunto, de que maneira você pretende fazer com que haja a motivação de investimentos de empresas para a geração de emprego no nosso município? De que maneira também fazer com que a juventude comece não só a garantir, que possa garantir emprego para essa juventude, mas que possa empreender também, e no que diz respeito a investimentos do próprio município para fazer com que essa geração de emprego e haja uma cadeia enorme para que os investimentos aconteçam e a gente saia desse cenário. Esse é um pensamento nacional, é um pensamento do Estado. O presidente Lula anunciou mais de 1.400.000 novas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, abertas desde o início do governo. Falei aqui a você que é um processo conjunto. Quando nós assumimos o governo, eram quase 2 milhões de baianas e baianas no mapa da fome. 30 segundos, viu? Tiramos 1 milhão. No governo federal, 24 milhões. Nós vamos empreender. Nós vamos estabelecer oportunidades, nós vamos estabelecer uma política da economia criativa, nós vamos valorizar a nossa juventude, nós vamos descobrir talentos nessas comunidades e vamos fazer isso e dar oportunidade, capacitando, com incentivo financeiro, para que a gente possa, junto com o governo federal e estadual, trazer a polos industriais locais e territoriais e esses talentos que estão aí perdidos na comunidade. No seu palanque você vai ter Lula, você vai ter Wagner, vai ter Rui, vai ter Jerônimo no seu palanque? Todos eles. Todos estarão no seu palanque? Todos estão no meu palanque. Só para finalizar, essa candidatura, e muito se falou de bastidores, pegue aos leões ou de fato vai para a disputa para ser eleito e assumir a partir do dia 1º? Você me conhece há muito tempo, há mais de 18 anos. Você sabe que eu não jogo para torcida. Você sabe que qualquer missão que me é dada, eu faço com maestria, com foco. Respeito os adversários. Eu e Fábio vamos disputar palmo a palmo essa cidade. Nós vamos continuar ouvindo as pessoas, a participação popular. Candidato, uma Salvador para todas as pessoas. Candidato, 1 minuto para as considerações finais. Agradecer a você, André Espíndola, a Fernanda, agradecer a rede de rádio, a essa oportunidade de nós apresentarmos aqui as nossas propostas, as nossas ideias, o que a gente quer para a nossa cidade.